aí, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Profissão Cristão, episódio número 8. E eu tenho uma pessoa muito especial como minha convidada. Uma amiga de longa data. Tem um testemunho belíssimo para compartilhar com a gente, por isso que eu fiz questão de chamá-la. E é a primeira profissional da minha área, né? Da área que eu trabalhei há muitos anos, da área de RH. Mas ela é psicóloga organizacional e pedagoga. E ela atua hoje como business partner de RH, né? Tem que pôr de RH, porque o povo não conhece esse termo, né? E ela trabalha hoje numa consultoria de inovação. É casada com o lindo Odair, gente boa pra caramba. Eu conheci ela antes de casar com ele, mas eu conheci ele depois, muito gente boa. E é mais conhecido como Oda. E eles hoje são pastores dos kids. Benção demais isso aí, hein? E no Ministério Infantil do Mevan, lá no Ibirapuera, em São Paulo, minha cidade natal. Então foi aí que eu conheci a Suelen. Suelen Arruda, minha convidada de hoje. Obrigado, querida, por você estar aqui, viu? Obrigada, João. Eu que agradeço. Depois de tantos anos, né, a gente se reencontrando aqui, ainda que virtualmente, é sempre um prazer falar com você. Obrigado, querida. Eu falo que esse podcast é a minha desculpa para rever velhos amigos. Eu tô me sentindo muito abençoado, sabe? De ter essas reconexões assim. E por mais que a gente se ame, né, como irmão em Cristo, como amigos, a gente perde o contato. Ainda mais depois que eu me mudei aqui para Joinville, mas o amor permanece. Ainda bem que no céu a gente vai morar todo mundo juntinho e a gente vai ter oportunidades de se ver bastante lá. E eu quero começar com você, que nem eu falei na introdução. Você tem uma história de conversão muito forte que eu acho que é o que abençoa muitas pessoas que estão nesse momento de conversão, até mesmo pessoas como eu que precisam se engajar mais no evangelismo, né? Então conta pra gente a tua história de conversão. Claro. Bom, a minha conversão, ela se deu ali na infância e é muito curioso como Jesus, ele conecta, né, a nossa história com o nosso propósito. Então, quando eu tinha ali por volta de uns 9 anos de idade, os meus pais, eles estavam passando por um processo de divórcio, uma fase bem complicada, assim, na nossa casa. Meu pai, ele já, enfim, havia cometido várias traições com a minha mãe. Não venho de um lar cristão, então, na verdade, era um lar bem disfuncional. E nesse período, né, em que tudo isso começou a acontecer e que ele oficializou, né, enfim, minha mãe, na verdade, descobriu e aconteceram várias situações, eu me vi num cenário muito complexo, né, era um ambiente de muita briga, de muito desrespeito. Era um ambiente em que a ausência paterna e materna eram muito latentes, porque a minha mãe, ela vivia uma paixão, assim, enlouquecedora pelo meu pai, tentava de tudo para resgatar esse casamento, então ela perdoou muitas traições, e isso acontecia novamente, até que realmente, até que uma das pessoas com que ele traiu, a minha mãe, engravidou, e ela entendeu que era um basta, assim, que não dava mais. E nisso, na verdade, ela ainda se sujeitou a pedir que ele escolhesse, e ele escolheu a outra. Nesse processo, a minha mãe se afundou em depressão, a gente teve muitos desafios, assim, e ela tinha tanto amor, paixão, sei lá, não sei nem definir isso em palavras hoje, que ela chegava a vigiá-lo, assim, tipo, ela acordava de madrugada, seguia o meu pai, ir até onde ele estava, trazer amantes para dentro de casa sem que ele soubesse, para que ele fosse desmascarado, só que a gente estava às vezes no café da manhã e aí de repente tinha uma mulher lá, então eram brigas e cenas assim muito complicadas para uma criança, né. E aí quando realmente o divórcio aconteceu, eu sofri muito porque apesar de tudo isso, eu era muito conectada com o meu pai, então ele era o meu amigo, o meu parceiro. Eu não conseguia acreditar que ele estava fazendo isso com a minha mãe e comigo, porque eu também amava ele, né, ele era meu pai, é o meu pai, né. E
E aí, foi aí que, assim, a gente passou por um processo muito difícil familiar mesmo, assim, principalmente a minha mãe. Então ela começou a beber, a não querer mais a própria vida, foi um processo muito difícil. E eu comecei a assistir televisão, e na televisão eu ouvi falar sobre um tal de Jesus que mudava cenários, né. Então a TV aberta era muito evangelística nesse sentido, né. Bem de madrugada, né? Exatamente. Então enquanto minha mãe estava seguindo meu pai de madrugada, eu estava lá assistindo a TV, colocando meu copo com água, se é que me entende. Em cima da TV. Põe a mão no seu receptor. Exatamente. E criança a gente acredita, né. Então pra mim, e glória a Deus por isso, assim, eu acho que foi um canal de bênção na minha vida, né. Mesmo com a inocência, assim, eu comecei a querer entender que Jesus é esse, que faz tudo isso, e foi onde eu pude exercitar muito a minha fé, porque quando eles falavam assim: "Ai, vamos orar pelas famílias, pelas pessoas que estão no hospital, pelas pessoas que estão no presídio", eu falava: "Ah, eu vou orar também, porque se Jesus pode fazer tudo isso com todas essas pessoas, ele pode fazer alguma coisa comigo e com a minha casa, né". E aí no final desses apelos sempre passava o endereço, né, "Olha, procure a igreja mais perto da sua casa". Nisso eu anotei o endereço, escrevi e mostrei pra minha mãe no dia seguinte, falei assim: "Mãe, eu descobri que tem um tal de Jesus", bem coisa de criança, né, que ele faz, assim, muita coisa, ele salva, ele tira as pessoas do hospital, ele visita os presídios, assim, ele transforma famílias, então a gente precisa ir lá, a gente precisa conhecer. E a minha mãe, ela sempre foi aquela católica não praticante, assim, né, então aquilo de alguma maneira, assim, constrangeu ela, porque ela falou assim: "Nossa, olha a situação que eu estou", e para ao ponto da minha filha escrever o endereço de uma igreja, né, evangélica, que horror, né, pra quem na época era uma católica não praticante. E aí ela falou assim: "Tá bom, já que você quer ir lá, vamos lá, mas eu vou por você", assim. E aí nós fomos a primeira vez no culto, e lá foi onde eu aceitei Jesus, minha mãe também. E foi ali que começou, assim, a minha história no evangelho. Claro que, assim, foi tudo muito inicial, né, e eu não entendia um monte de coisa, assim. Aos 12 anos, assim, eu me batizei, foi junto com a minha mãe, ela aceitou se batizar nas águas junto comigo, mas eu sou muito grata, assim, foi uma porta de entrada mesmo, mas eu era muito, diríamos que assim, foi o meu aceitar a Jesus, mas o evangelho mesmo eu fui conhecer muito depois, porque em termos de palavra, era tudo ainda era muito raso e eu não tinha essa referência familiar, né, do exemplo, de um discipulado, do que é ser cristão. Então quando eu comecei a entrar nessa fase da adolescência, eu me peguei com muitos conflitos, assim, diversos conflitos internos. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E a minha mãe, a maneira dela, né, também não entendia e não tinha essa instrução para me dar. Então, ela não sabia responder as minhas perguntas. Eu sempre tive muitas perguntas e ela não sabia. Então, foi a fase que eu, da escola, também comecei a ouvir rock. Sempre fui mais do rock and roll. E aí eu pensava assim: é pecado. Eu tô ouvindo rock, será que é pecado? Eu tenho que sair da igreja, o que que eu faço? Minha mãe não sabia me responder. Eu posso ir numa festa ou não posso? Ela também não sabia me responder. Graças a Deus eu nunca fui de beber, fumar, nada disso. Mas eu tinha muitos questionamentos que a igreja não tinha o suporte, assim, pra dar, eles, né, davam o que tinham e tá tudo bem. Mas eu não tinha uma referência, então nesse período ali da adolescência, eu entro na estatística das pessoas que saem da igreja, que se desviam, né, por falta de discernimento, de conhecimento mesmo. Desigrejados, né? Sim, e por uma coisa tão boba, né, porque eu queria ouvir rock. Não é porque eu E não não era nem motivo pra isso, né? não, eu não sabia que, sei lá, tinham estilos cristãos de É. música,
Mas eu me sentia tão culpada e eu tinha tanto temor de, assim, eu vou ir pro inferno, eu tô fazendo uma coisa que é muito errada. Imagine, Deus vai olhar e eu tô trocando Deus por rock. Eu pensava um monte de coisa ruim. E aí eu tive minha mãe acabou me dando a liberdade da escolha, o que também na época não foi bom, porque, né, menor de idade, eu não devia nem estar escolhendo. Acabei saindo da igreja. E aí eu fico um longo período fora da igreja, assim, que também foi um processo difícil, porque em Jesus eu encontrei tudo que eu precisava. Ele é tudo que nós precisamos, né? Mas eu não tinha ideia disso. Então eu me afastei, fui viver a minha vida, mas nada para fazer coisas assim extraordinárias, ir para balada. Não era isso que estava no meu coração, mas simplesmente por ter receio de estar desagradando a Deus. Aí, ok. Aos 17 anos eu entro para a faculdade de psicologia. E aí, que terminei o ensino médio, já fui direto para a faculdade. Na faculdade também, tudo bem, ok, que a faculdade de psicologia traz muitas filosofias que às vezes conflitam muito, né, com a fé cristã. Mas eu sempre tentando fazer o que é correto, enfim, fui seguindo ali a faculdade. Mais pro final da faculdade, eu tava com uma vida aparentemente, assim, muito boa, quando a gente quando a gente olha com os olhos humanos, né, então, tava na faculdade, trabalhando, tinha um namorado, tava tudo bem. Só que eu comecei a sentir um vazio, assim, que não tinha explicação, não foi num momento, assim, não tava acontecendo nada de ruim na minha vida, não tinha nada que me levasse a esse lugar de ausência. Mas foi como se eu, aos poucos, fosse perdendo a alegria por pequenas coisas, assim. E fui entrando num ciclo bem perigoso que eu não consegui identificar. E aí eu já tinha até terminado a faculdade, ele foi pro finalzinho do último semestre, pro ano que era para eu estar aliviada, acabou a correria de estudos. E a graduação em si foi um desafio também para mim, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer graduação, então até nisso ninguém me entendia. Então eu tinha foi uma luta para conseguir fazer, eu tinha que trabalhar muito, eu trabalhava em um supermercado, trabalhava de final de semana, tinha que acordar de madrugada, morava no extremo da Zona Sul, até chegar na faculdade, aí tinha os estágios, então eu dormia sentada em qualquer oportunidade de tão cansada que eu ficava. Então, quando acabou a faculdade, eu pensei, ufa, a exaustão acabou, tá tudo bem, agora vai ficar tudo bem. Só que não, aí eu comecei a sentir uma tristeza, ansiedade, eu não sabia nomear na época que era ansiedade. Mas eu tinha muita angústia, muita coisa assim que eu não conseguia entender. E ali eu fui me fechando, ao ponto de também ter alguma síndrome do pânico, assim, de não conseguir trabalhar, não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo. E aí eu entro numa depressão, num quadro depressivo, e foi muito, muito estranho, porque para quem tinha acabado de terminar a graduação de psicologia e pensava que iria ajudar pessoas com isso, de repente eu me vi numa situação totalmente oposta, assim. E a minha família não soube lidar também com isso. A minha mãe, na época, hoje já tá tudo bem, hoje ela entende, mas na época ela não entendia e ela falava assim: você se formou pra ficar depressiva, né? Como que isso é possível? O que você fez? Que escolhas você fez? Então, eram muitos julgamentos e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, assim. E foi nesse período que foram meses, assim, muito difíceis. Eu pedi demissão desse emprego que eu estava. E comecei aquele temor da adolescência, ele me invadiu de novo. E aí eu pegava a Bíblia, que já estava fechada há um tempão, e lia lá Apocalipse e pensava assim: Senhor, me ajuda, eu não posso fazer uma loucura, eu não posso ir pro inferno, eu não quero morrer. Mas era uma luta muito intensa comigo, né? Comigo mesma, assim.
E eu, às vezes, ouvia coisas de que tudo seria muito mais fácil se eu acabasse com a minha vida. Vinham ideias mesmo na minha mente, e todas essas ideias eram muito ruins. Aí eu ligava a TV e ficava pensando, Senhor, me ajuda, eu não quero passar por isso. E foi um processo muito difícil. Nesse período em que isso aconteceu, eu fui pedir ajuda para uma tia minha, fui visitá-la, porque eu não queria ficar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha por conta desses pensamentos. E aí, enquanto eu tava indo visitá-la, passando na ruazinha assim dela, uma senhora me chama. É uma senhora que eu nunca vi na minha vida. Ela tava dentro de um salãozinho assim de bairro, e ela falou assim, filha, eu preciso falar com você. E aí ela me deu uma palavra profética. Na época eu não entendia também. Falei, não, onde vem essa mulher, né? Nunca tinha visto uma igreja assim avivada, né? Os poderes e tal. E ela me deu um abraço. E nossa, aquele abraço dela, eu desmoronei em lágrimas, assim. E ela falou tudo que eu tava sentindo. Falou, o Senhor pede pra eu te dar uma palavra. E ela me deu palavras muito específicas sobre esse deserto que eu tava vivendo. E dali eu peguei o contato dela, enfim, ela era missionária de uma igreja quadrangular. E ela fez uma visita na minha casa, e dali eu entendi que essa ausência era porque eu estava longe do lugar onde eu deveria estar. Eu resisti, né, a estar nesse lugar por falta de entendimento, ou por achar que tá tudo bem, por ter vivido um evangelho meio raso dentro da igreja. Então, pra mim, era assim, eu não entendia o que estava faltando. E dali foi quando eu decidi voltar para Jesus, foi onde eu retornei, então, para Cristo, que foi num acampamento até, que você tava, né? Foi no, como é que chamava? Era Camp Power, a Camp Power, a Camp Poder. Exato. Foi eu e a Ellen que organizamos aquele Camp Poder lá. Exatamente. Luciano Subirá foi. Foi. Sim. Eu lembro. E lá, assim, quando eu achei que tudo ia melhorar, né? Porque eu achei que as coisas iam melhorar, piorou. Mas amém. Porque aí, quando a gente decide, a gente precisa também renunciar e algumas coisas precisam ser reorganizadas, né? Mas, amém, glória a Deus por isso. Então, dali, naquele período, a minha mãe não entendeu a minha intensidade em querer voltar, em estar na igreja. E na época ela falou, olha, você precisa fazer uma escolha. Ou você vai para esse acampamento, ou você continua morando comigo. E se você decidir ir, você tá muito religiosa, não sei o quê. Quando você voltar, você não mora mais comigo. E eu ficava assim, Senhor, como assim? É minha mãe, né? Como assim que eu vou morar onde? O que vai acontecer? Só que eu pensei que ela estivesse falando da boca pra fora. E aí eu fui abençoada pra ir nesse acampamento. Eu não tinha nem dinheiro na época pra ir, porque tinha pedido demissão, tava tudo errado na minha vida. E aí eu fui, queria muito ir, foi uma bênção pra mim. Mas quando eu voltei, e lá eu só recebi a palavra ruim. Não recebi nenhuma palavra de conforto. Era assim, Deus manda te dizer que tudo vai mudar, que a sua vida vai virar de cabeça para baixo, que não sei o que. Eu falava, Senhor, será que era pra eu ter vindo mesmo nesse acampamento? Todo mundo orava por mim, todo mundo orava na minha cabeça, todo mundo me chamava para algum aconselhamento, para alguma coisa. Falei, quando eu sair daqui, realmente vai ser uma nova vida. Então, meu namoro acabou, minha mãe me colocou para fora de casa. E aí eu vivi o meu segundo deserto, mas diferente do primeiro, agora eu tinha tudo que eu precisava, que era Jesus. E ali foi onde eu, de fato, vivi o que é você ter intimidade sem precisar de pessoas. Não ter também carências emocionais. Então foi um período em que era eu e Deus, né? E eu lembro de uma oração que eu fiz na época, e aí eu tive que alugar uma casinha. Enfim, foi um período bem difícil. Eu tinha uma cafeteira, que nessa cafeteira eu fazia café e miojo. Eu não tinha fogão ainda. Eu tinha um varal que eu colocava as minhas roupas, tinha uma cama e um computador. Então não tinha quase nada ainda. Fui construindo aos poucos, né?
E eu lembro de estar nesse quarto e falar assim: Jesus, agora é só eu e você, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada. Só que eu também não sei o que eu preciso fazer, então eu preciso que o Senhor me ensine. E eu tinha muita dificuldade em relação à figura paterna pelo meu histórico, né? Então, pra mim, como assim Deus é meu pai? Para mim era quase uma ofensa se eu chamasse Deus de pai. Porque meu pai era uma referência muito ruim, então imagina que eu vou chamar ele era Senhor, Rei, Altíssimo, Pai, pra mim não. E foi ali que Deus começou a, a quebrar isso em mim mesmo, porque aí eu consegui entrar nesse lugar de vulnerabilidade e falar assim, ok, então eu não sei, eu preciso que o Senhor me ensine. E eu então me sujeito a esse lugar de filha, para que o Senhor me ensine como um pai. E ali eu comecei a meditar na palavra, pedir para o Senhor me dar clareza, sabedoria, a me ajudar, a me ensinar a orar. Eu nunca tinha orado em família, eu não sabia o que era orar. Eu não sabia o que era. Eu achava que ler a Bíblia era o que a maioria acha, deixar lá aberto em Salmos 91. Até pegar pó. A Bíblia aberta por si só, ela não vai fazer nada, né? Se a gente não consumir, não comer a palavra, né? E ali foi um período assim que eu fui muito tratada na dor. Eu lembro que o que eu vou falar agora, assim, é porque talvez pessoas já se sentiram ou podem assistir e se sintam assim em algum momento. A igreja em que a gente frequentava era uma igreja muito família, né? Então, quando eu ia pra igreja e via assim, aquela coisa, né? Vire pra pessoa que tá do seu lado. Eu não tinha ninguém pra falar. Não tinha ninguém pra falar. E aí geralmente era a mãe, o pai, a sogra, o casal e os filhos. Todo mundo sentava na mesma fileira, porque era uma igreja muito familiar. E eu me sentia muitas vezes deslocada. E, e Deus, assim, é tão bom que Ele também usou pessoas para me ensinar que é possível. E aí eu vou ficar um pouco emocionada, mas eu lembro de que a primeira vez que eu orei em família foi na casa de um casal de lá que me convidaram e eles falaram assim, vamos orar. Eu fiquei tão tocada com aquilo. E eu falei, Senhor, um dia eu acho que eu vou poder viver isso, porque isso existe, eu nunca tinha visto aquilo. Então, muitas vezes a gente não tem alguma vivência, mas a gente precisa se sujeitar e entender que Deus, Ele é um Deus bom e que Ele supre as nossas necessidades, né? E foi um momento de muito aperto, mas um momento também que eu entendi o que é ser dependente dele, só dele. Ele era tudo que eu precisava, assim. E ali Deus foi me moldando a criar relacionamentos, a sair desse lugar de solidão, para entender que nele a gente pode todas as coisas, né? E que mesmo que aos meus olhos tudo fosse muito distante, e era muito distante, eu nem imaginaria o que ele faria depois, assim. Então, coisas que só o nosso Deus faz mesmo. E eu acho que tem muita conexão com o que você vive hoje, né? Você é pastora de kids. E a minha esposa também. Então, algo que a gente sempre nota é como bom, primeiro, como você falou, né? Os pais às vezes são levados para a igreja pelos filhos, né? Às vezes por aquele ambiente, vamos dizer, de amor e tal, mas às vezes porque realmente a criança se converte e fala, vamos para a igreja, né? Mas como os pais, né, têm essa influência, obviamente, né, de educação, mas também influência espiritual sobre os filhos. Então, muitas vezes eu falo para ela, eu falo assim, não adianta a gente ficar tratando com essa criança, não tratar com os pais dela. E como é que é isso para você, né? Vamos ficar nesse tema. Eu sei que hoje você está vivendo, né, uma nova história e eu fiquei muito feliz de saber, né, da tua opção, da tua e do Oda, né, serem pastores dos kids. E como é que você traz essa bagagem hoje, né, de dificuldades, mas ao mesmo tempo de superação, né, para o Ministério Infantil?
Sim, assim, uma grande surpresa, né? Quando o senhor começou a nos direcionar a servir no Ministério Infantil, no começo eu também fui bem resistente. Eu falava assim, senhor, o senhor é muito engraçado, né? Porque tantas pessoas, eu acho Deus muito criativo. Tantas pessoas que podem, sei lá, ter tantos exemplos bons de família, logo eu. E o meu esposo também tem um testemunho forte em relação a isso. Então, nós, tem certeza, né? Então, eu fui um pouco resistente. Até que a gente, orando muito, e foi inclusive numa sala de oração, o Senhor pediu para que a gente voltasse para esse lugar, né? De, de obediência mesmo, e permanecer naquilo que Ele tinha nos confiado. E aí, em obediência, nós dissemos amém. E começamos a servir, então, no Ministério Infantil. E realmente Deus é muito criativo e Ele usa as nossas dores, né, as nossas feridas para sarar a outros, né? Então, no Ministério Infantil, é como se quando eu olhasse uma criança que tem eh, alguma necessidade emocional ou familiar, ou que é nova convertida, é como se eu já visse assim claramente. A criança não me fala nada, mas é como se o Senhor me desse um óculos, assim, sabe? Que eu consigo enxergar além do natural, assim. E a gente se depara com muitos casos, assim, de crianças que são carentes mesmo tendo pai e mãe, de crianças que também estão se achegando e que os pais não são convertidos, de crianças que não são ouvidas pelos pais, que têm desafios, seja na escola, seja nas suas emoções, crianças carentes de palavra de afirmação, carentes de abraço, carente de uma direção espiritual, assim. Então, acho que Deus usou a nossa história para que a gente conseguisse fluir através da vida desses pequenos, para que eles não passem por aquilo que a gente passou um dia. Então, é incrível, assim, como Deus reverte, né, as situações. E hoje a gente é muito abençoado, assim, a gente aprende demais com as crianças, né? A gente aprende muito, muito. Eles têm um coração muito puro, né? Mas, e uma vez, né, muito tempo atrás também, eu sempre recebia palavras sobre nações. E eu ficava assim, nossa Deus, nada a ver, nações, eu não falo nem inglês, não falo nenhum idioma. E esse ano, antes até da nossa ordenação pastoral, o Senhor me deu clareza sobre esse tema, que quando a gente discipula as crianças, a gente está discipulando nações, porque um dia eles serão enviados. Então, é a gente olhar para a criança além da condição dela. Hoje elas são crianças, né? Mas na verdade a gente está cuidando dessa geração para que eles sejam melhores que nós no futuro, para que eles cresçam de forma saudável, para que a fé deles sejam inabaláveis, né? Assim como Daniel, né? Ele foi preparado para o período da Babilônia. Ele não chegou lá pronto porque passou a vida brincando e pintando. Não, ele foi instruído no caminho. E é isso que o Senhor nos ensina, né? Pra gente ensinar a criança no caminho. Então, é você andando com a criança na medida da criança, na linguagem da criança, para que ela um dia seja um futuro pastor, missionário, é, enfim, qualquer profissão, de repente no mundo corporativo também, mas que ele seja a luz aonde Deus colocar ele, né? E que a gente ora muito sempre pelas crianças, reforçando os dons e talentos que Deus já depositou, para que o Senhor os guarde mesmo, para que eles não se desviem como eu me desviei na adolescência, né? Então, para que eles permaneçam e que eles tenham uma fé que vai além de você pintar um desenho numa salinha, não é sobre isso. Mas é o como que a gente conecta a mensagem de Cristo na linguagem das crianças de maneira que elas amem a Jesus e que elas não queiram sair desse lugar. Então é uma grande responsabilidade, mas assim, tem sido bênção para nossa casa. E já tendo a instrução como você não teve, né, Su? Né, eu tive uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo parecida, porque eu acho que
A geração dos nossos pais, embora muito religiosa, era incrédula em muitas coisas. Porque tem essa dureza de coração, eu acho que conheciam, né, até mesmo dentro de igrejas evangélicas, conheciam o Deus, ei, Senhor, mas parece que esse afago de pai, de educação, de dar direção, não tinha. Eu me lembro muito do rei Ezequias, né, quando ele chamou os babilônios, né, os caldeus na época, para olhar o reino. Isaías deu uma dura nele e falou assim: mas isso não vai acontecer no teu reinado, vai acontecer no reinado do teu filho. E ele falou: ai, que bom, acontece comigo. Então, eu acho que era muito a geração dos nossos pais, né? Talvez porque eles sofreram demais, talvez porque, enfim, foi mais difícil ainda a vida deles do que a nossa. Mas era muito centrado neles. Eu hoje, talvez, eu tenha acordado um pouco tarde demais para minhas filhas. Mas eu tenho esse sentimento, e a Ellen também, como pastora de Kid, igual você, tem esse sentimento de que essas crianças sejam mais ungidas, mais abençoadas, mais conhecedoras da palavra, mais cheias do amor de Deus para oferecer para as outras pessoas. Então, a gente quer que eles sejam mais. Talvez os nossos pais queriam que ganhasse mais dinheiro, né, tivesse um emprego melhor, estudasse mais, mas não na parte da igreja, né, espiritual. Eu, pelo menos, eu tenho isso, porque meus pais também quase se separaram, foi uma época de muita tristeza, mas eu lembro que eles voltaram e não mudou tanto essa parte, e eu tive que buscar também. Por mais que meus pais hoje são pastores e tal, mas eu tive que buscar, eu tive que ir atrás e enfrentei também um pouco disso de, você vai atrás disso aí, o que é isso, tá, não sei o quê. Igreja do Caicai, ele falava, põe a mão, a pessoa cai pra trás, tá endemoniado. Eu falei, não, pai, é a glória de Deus, tá invadindo da pessoa. Eles não entendiam, não queriam aceitar, aliás, não aceitam até hoje. Então, é uma diferença de gerações, e eu tenho feito muito com as minhas filhas, aquela coisa que parece um pouco religiosa, mas no sentido espiritual, de cancelar essas coisas hereditárias. E você que é psicóloga, talvez possa ajudar. Eu ouvi de uma psicóloga dizendo que a definição de honra, né, do termo de psicologia, a gente sempre achou, né, talvez aprendendo na igreja, que é obedecer, que enfim, respeitar, né, e não deixa de ser, mas a definição do ponto de vista psicológico é honrar os seus pais, é ser melhores do que eles, né, e aquilo me marcou tanto, foi tão forte comigo, e muito embora meus pais, né, foram bons pais, mas tiveram o defeito deles, eu tenho tomado isso para mim, falado assim, eu não vou ser igual meus pais. Eu não vou usar os meus antepassados como depósito de amarguras e de dificuldades para plantar na vida das minhas filhas. Eu não vou fazer isso, né? Eu tomei uma decisão e assim, foi muito forte, foi muito marcante. Hoje, com minhas filhas, assim, eu tenho uma intimidade que tem crescido, mas assim, que eu nunca esperava que eu tivesse. E olha que elas têm 11, 9, 2 anos, né? Tem sido muito abençoado. Mas eu quero um pouco pegar na tua vida profissional e espiritual, né? Essa mescla, porque você teve uma carreira, assim, um começo difícil, né? Mas eu lembro quando você entrou em RH e como você cresceu até que rápido, né? E por teu esforço também, mas com a bênção de Deus. E como é que é, então, um pouco disso, né? Traz um pouquinho da tua carreira, mas também como é que é trabalhar a tua vida como cristã na carreira, né? Sim, legal. Bom, quando eu me formei, acho que como a maioria a gente quer viver de sonhos, né? Então eu tinha muitas idealizações assim na minha cabeça. Eu vou trabalhar com área social, ou eu vou atender crianças, que sempre foi minha paixão. E aí, no início da minha formação, eu trabalhei muitos anos com inclusão de crianças e adolescentes autistas. Então, uma área que eu gostava muito, gosto ainda, mas depois, tendo aquela fase ali de entendimento, comecei a orar ao Senhor para que Ele me trouxesse clareza mesmo aonde Ele gostaria que eu atuasse. Ali foi que eu comecei a fazer a graduação de pedagogia,
lecionei por um tempo, porque eu era acompanhante terapêutica em escolas, fazendo esse processo de inclusão. E aí, o Senhor começou a me trazer palavras de que eu iria voltar para o mundo corporativo, que para mim era algo muito distante. Mas eu falei, amém, se o Senhor tá à frente, bora lá, né? E aí eu, então, retornei, participei de um processo seletivo, retornei, então, para o mundo corporativo e ali fui construindo a minha carreira. Então, acho que um ponto importante é a questão da obediência. Eu achava sempre que assim, agora eu sou cristã, psicóloga, eu vou poder ajudar todo mundo. E eu entendi que muito da minha trajetória, história e até algumas experiências, o Senhor usaria para o reino nesse tempo. Às vezes a gente quer acelerar algumas coisas, né? E o Senhor, ele tem o tempo perfeito. E quando eu fui obediente àquilo que ele tinha me direcionado, ele foi me conduzindo e foi um tempo, assim, muito oportuno, inclusive, para que eu me conectasse a algumas pessoas, pudesse compartilhar da minha história e evangelizar muitas pessoas no mundo corporativo. Então, que talvez eu não tivesse oportunidade quando eu trabalhava com inclusão, enfim. Então, foi onde o Senhor começou a me abrir muitas oportunidades e conexões que eu não imaginava. E uma coisa que é muito minha, mas acho que é muito que Deus faz através da minha vida, é que eu não tenho receio que muitas pessoas têm de falar com diferentes hierarquias dentro da empresa. Então, geralmente, você fala ali com um par, né, com algum subordinado, tal, mas com o diretor, ninguém quer falar. E o Senhor começou a me conectar, inclusive, com essas pessoas, às vezes para trazer uma palavra, para dar de presente uma Bíblia, que a pessoa nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. E eu lembro que em uma dessas empresas que eu trabalhei, o Senhor me deu uma direção de comprar uma caixa de Bíblias. E aí meu marido só falou assim, nossa, mas precisa ser uma caixa? Eu falei, o Senhor mandou, eu vou comprar. E aí... Igual o irmão André, tá levando Bíblia pro ambiente inóspito. É bem isso que Deus faz. Eu falei assim, vou comprar. Ele falou, então tá bom, bora, compramos. E aí eu deixei, e aí quando o Senhor me trazia no coração alguém, eu orava por um tempo, e aí assim, é engraçado, mas Deus sabe de tudo, né? De eu fazer um desligamento e no final falar, Deus pediu pra eu te entregar uma Bíblia. No final, no desligamento. Então eu entendia que às vezes, às vezes não, eu estava naquele ambiente porque o Senhor é tão bom e tão amoroso, que ele faz essas conexões, assim. Eu acredito que na parte profissional ele me leva, e eu sempre oro, eu brinco com uma oração perigosa, mas eu faço. Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Se for por causa de uma pessoa, eu estou disponível. Porque às vezes é uma pessoa, mas se ninguém se levantar para falar, para evangelizar, para que ela conheça Cristo, primeiro que eu tô sendo egoísta, porque se eu fui alcançada por esse amor, minimamente eu preciso levar esse amor para outras pessoas. E que a gente sabe que o mundo corporativo ele é muito difícil. Ele é um ambiente muitas vezes hostil, duro, e acho que nos dias de hoje, assim, tudo é permitido. Mas se você for crente, nossa, você começa a ser perseguido. Não pode, você pode ser tudo. Crente não. Você pode ter o que você quiser, menos quem. Você pode ir lá com a camiseta, com, sei lá, com pulseira, com negócio amarrado no braço, você pode fazer, ir com coisa na cabeça, mas se você for crente, as pessoas começam a te olhar torto. E acho que o ser cristão no mundo corporativo também é muito além do que você falar, as pessoas perceberem que tem algo diferente em você. É mais você ser do que você sair falando que é e ser um mau testemunho no ambiente de trabalho, né? E às vezes nas coisas, assim, pequenas, né? Então, uma vez eu ouvi de uma líder, ela falou assim, olha, vamos fechar uma vaga tal, mas não vamos trazer crente, não. Ela falou isso. Porque o crente, ó, ele chega atrasado, ele mente. E eu falei, Senhor, misericórdia, me dá graça, como que eu vou argumentar com essa líder? Mas aí eu precisei falar, falei, olha, eu entendo. Ela nem sabia, assim, que eu era cristã, né? Falei, entendo, mas será que você não tá num viés religioso?
E tá tudo bem, porque tem muitas pessoas que elas estão na religião, na religiosidade. Mas, assim, o ser crente pra você é quem acredita em Jesus, ou é porque a pessoa tem um estereótipo específico? Porque se a gente tá falando, inclusive, de um ambiente que precisa ser inclusivo, só que não, né? Crente não pode. Como que é isso pra você? Aí ela ficou sem graça, tal. Aí eu falei, você sabia que eu sou cristã? Nossa, não, jamais imaginei. Porque você faz tudo certinho, mas assim, é que os crentes. E aí eu falei, então, talvez você tenha tido experiências na sua vida que não foram legais, mas não faça com que isso te afaste de Jesus ou que você afaste pessoas do seu time porque você acha que não vai ser legal. Tem gente que talvez não esteja no caminho certo, mas tem muita gente boa também. E aí ela agradeceu, falou que ninguém tinha tido coragem de falar pra ela isso até hoje, porque ela era um pré-requisito, assim, que nem deveria existir, né? Não contrato crentes. E que ela colocava, quando ela ia fechar a vaga, ela colocava isso, assim, no alinhamento. Então, acho que a gente tem, quando a gente trabalha com pessoas, né, de diferentes perfis, com essas lideranças, a gente também tem que estar muito sensível ao que o Senhor quer comunicar nessas pequenas coisas, assim. Seja numa conversa que você tá no café, seja no exemplo que você dá porque você chega antes do horário, porque você cumpre sua jornada bonitinho, porque você não tá mentindo, porque você tá sendo honesto, porque você tá sendo o que, na verdade, todo mundo deveria ser, mas nem sempre é assim, né? E você tá trazendo dois aspectos interessantes, né? Primeiro que isso é um preconceito e dá um BO danado isso aí, se sair pra fora, né? Mesmo sendo de cristão. E o segundo ponto é que ela tem essa mentalidade não porque é do diabo, mas porque, infelizmente, tem cristãos que dão mau testemunho. Eu tive que ministrar para um grupo de pessoas recentemente, e porque eles queriam ser mandados embora, eles baixaram o desempenho, começaram a faltar crentes, tá? Sim. Crente, gente de célula, que eu tive que ministrar para pessoas. Gente, vocês não estão com a cabeça? Eles me chamaram porque eu tenho essa experiência em RH, mas eu falei, gente, deixa eu falar da palavra para vocês, né? Olha o exemplo, somos rodeados por uma nuvem de testemunho, é o que vocês estão fazendo. Que absurdo é esse, né? E não é só para você dar o testemunho de crente, né? Mas olha a tua vida com Deus, né? Você não pode estar uma pessoa na igreja, outra pessoa no mundo. Que negócio é esse? Além do que, você não está exalando o perfume de Cristo fazendo isso, né? E o que atinge muitas pessoas é Jesus faria isso que você está fazendo. Jesus ia chegar atrasado de propósito, né? Ia fazer um almoço largo de propósito para baixar o desempenho para ser mandado embora. Aí eu comecei a falar das coisas de RH também. Você vai levar advertência, vai ser mandado embora por justa causa. Mas eu só fechei com isso aí. Comecei falando de RH. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados eu sei que você tem várias experiências difíceis na sua vida, mas eu gostaria que você compartilhasse um momento que você, se tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar, né, do jeito que você está hoje, e dar um conselho para si mesmo. Qual seria esse momento e o que você diria? É difícil essa, mas acho que eu voltaria lá na adolescência, né? Pra dizer pra aquela adolescente que saiu da igreja pra ouvir rock, que pra ela permanecer, né? Acho que teria sido muito bom, mas entendo que Deus tem seu modo, né? Então, mas acho que ter alguém que também pudesse ter dado esse direcionamento, com certeza teria feito muita diferença. Permanecer, acho que esse seria o conselho. E é uma fase difícil para o próprio adolescente. A Vivi já está entrando nessa fase e eu tenho, para mim, essa questão, sabe? A gente talvez tenha sido tratado como, eu já passei por isso, aguenta aí, isso é fichinha, isso passa, prezando, mas eu lembro a dificuldade, né? Como ser adolescente. E eu tenho feito isso com a Vivi, a Ellen já não cuida mais dos adolescentes, ela dá algumas direções, tem a parte do teens, mas são outras pessoas, né? Eu falo sempre isso para ela, para orientar os teens, os professores dos teens, cara, você tem que entender a dor, a dificuldade que eles passam, as emoções
pra cima e pra baixo, aquela montanha russa, os hormônios pra lá e pra cá. Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, sem motivo aparente. Hoje eu grito com a minha mãe, amanhã eu não sei sobreviver sem ela. E aí você tem que ministrar os pais também pra entender esse momento, como superar isso, ao mesmo tempo não deixar a autoridade, não deixar o filho fazer. Porque na minha adolescência, ou era lascava, né, a mãozada, ou então, vai, vive a sua vida aí, vida louca, quer fazer o que você fizer, faz, né. E aí a gente tem essa figura de paternidade desvirtuada, como você mesma trouxe, né. Sim, E até citando esse ponto um pouquinho, eu também, tive de passar por esse processo, eu já vi muita gente passando por esse processo. Até foi inclusive num testemunho da nossa pastora que ela praticamente não teve pai, o pai deixou ela com a avó, e a mãe dela faleceu no nascimento, então ela não teve essa figura de pai. E eu estava compartilhando com ela, falando assim, não querendo comparar, mas talvez não ter uma figura de pai, você constrói do zero. Nós tivemos uma figura paterna desvirtuada que nós tivemos que desconstruir para construir. Então foi um processo árduo de falar assim, não, pera lá, isso não é um exemplo de pai para mim, ou talvez não inteiramente, mas nesses pontos, nesses pontos, nesses pontos. E aqui Deus faz completamente diferente, mas ainda é paternidade. E ter a paternidade de Deus como exemplo, né? sim. E antes da gente fechar e de eu orar pela tua vida, compartilha assim um conselho que está no teu coração para os cristãos, também de trabalho, em qualquer lugar que você agora, como pastora, poderia ministrar. Assim, uma dica, né, que eu deixaria e que a gente fala muito isso lá na nossa igreja, assim, em relação aos pais, né, assim, que a família ela é algo essencial, né, e a família é o nosso primeiro ministério, é onde a gente precisa também dedicar tempo. A gente tem o hábito, né, muitas vezes, assim, de priorizar ou dar mais importância para outras coisas, né. Então, se eu recebo uma visita, eu faço melhor, se eu for comprar um presente para alguém, eu vou pensar com cuidado, eu vou lá ter tempo de qualidade, pensar e pesquisar o que a pessoa gosta, e quando é para os nossos, a gente às vezes faz correndo, faz de qualquer jeito, né. E a gente tenta trazer muito essa conexão ali com os pais, da importância deles cuidarem, né. A infância ela passa muito rápido. Então daqui a pouco essas crianças viraram adolescentes, como a Vivi, né, que daqui a pouco já tá aí uma moça, daqui a pouco já tá com 20 anos, passa muito rápido. E para eles não perderem essa oportunidade, assim, que tudo que for, muito consolidado nessa faixa de idade, né, a Bíblia nos diz isso, nos ensina isso inclusive, eles não irão se esquecer. Então, que memórias a gente está construindo? Eu ainda não sou mãe, mas assim, e eu já aprendo muito, o Senhor já ministra muito isso no meu coração, assim, que memórias que a gente vai deixar para essas crianças, né. Então, ter tempo de qualidade com a família, separar, a gente faz devocional, a gente manda para os pais, olha, a gente tem toda uma programação, né, e no grupo dos pais a gente vê que assim um ou outro tá engajado, e amém, que eles continuem engajados, mas a gente puxa a orelha dos outros e fala assim, vocês estão conseguindo, né, ao invés de ler uma historinha, é bênção tal, mas os pais são os primeiros pastores. Se não na vida dos filhos, são autoridade na vida dos filhos. Se não existir essa parceria entre igreja e família, o tempo que a gente passa com as crianças é muito pequeno comparado ao tempo que os pais têm. E às vezes a gente coloca muito rótulo, ou a gente tem uma mania de tornar as coisas muito complexas, né? E quando a palavra nos diz que é no caminho, é você usar o que você tem de recurso no dia a dia, enquanto você está levando seu filho na escola, ministrar o coração dele, declarar que ele vai ter um dia de bênção, que ele vai ser luz naquele lugar, que se ele não estuda num colégio cristão, que ele seja a luz de Jesus ali, que ele fale de Jesus para os amigos. É numa refeição, podendo estar à mesa e agradecendo, né, o alimento. As crianças, né, a gente sempre pergunta se elas têm motivos de oração, e a gente escuta, assim, cada coisa que a gente fala assim, uau, como elas têm um coração sensível, e ao mesmo tempo talvez os pais não imaginem que elas estão ali brincando, mas estão sempre ouvindo tudo que está acontecendo, né, então elas pedem oração porque viram um morador de rua,
pelo tio que tá doente, pela avó que disse que brigou com não sei quem, assim. São pedidos, assim, pelo Homem-Aranha. Eu já orei pelo Homem-Aranha e tá tudo bem. Se aquela criança tinha fé pra gente orar pelo Homem-Aranha, eu não podia reter a oração dela, porque senão eu vou ser religiosa, eu vou falar pra ela que orar é ruim. Eu falei, Senhor, abençoa o boneco daqui do Homem-Aranha. Porque eles precisam ter em nós o exemplo, né? Então, eu acho que não perder essa fase, e na igreja a gente ministra para os de 3 a 11, né? E os de 3 anos, eu sempre falo isso, que eles dão show, assim, porque é onde está sendo construído. Então, para que também não pense assim, é novo demais, a criança é demais, não. Eles estão tão como uma página em branco, assim, que o que você falar, eles acreditam, eles querem, eles pedem para orar pelos bonecos ou por cura, por coisas, e a gente precisa crer, e Jesus nos ensina isso também, né, para a gente ter o coração como de uma criança. Então, e isso para a gente não perder, seja com os nossos filhos, na escola, no dia a dia, e no ambiente corporativo também, para que a gente possa olhar as pessoas como Jesus olha as pessoas, para que a gente tenha amor puro. Criança briga e daqui a pouco ela tá se abraçando, elas têm facilidade no perdão, a gente não tem facilidade de perdoar. Criança tem, então assim, por isso que eu digo que é um ministério em que eu sou muito ministrada e que aprendo muito com elas, porque criança é pura, né? E que a gente possa ser essa luz também no ambiente corporativo, onde as pessoas estão lutando por títulos, por cargos, por egos, né? A gente lembrar da nossa posição de filhos, e filhos do rei, a gente não precisa de autopromoção ou de um título bonito antes do nosso nome. A gente precisa desfrutar desse amor, inclusive no dia a dia. Na pausa do café, muitas vezes, eu amo contemplar o céu, assim, só tiro foto do céu, vários stories com foto do céu. E enquanto eu tô ali contemplando na minha pausa, ao invés de estar fazendo fofoquinha, eu tô falando, Senhor, como o Senhor é bom, olha onde o Senhor me trouxe, a sua graça me alcançou. Você usar, você não precisa parar 1 hora lá no trabalho e se trancar no banheiro e orar. Se você consegue, glória a Deus, eu não consigo, mas eu usar meus 15 minutos do café para falar, Senhor, eu tô sentindo saudade de você, eu quero chegar em casa e ter meu tempo contigo. Então, acho que a gente começa a criar muitos protocolos e rituais formais e esquece que é na simplicidade do dia a dia que Jesus se manifesta. É quando você está em um almoço ali com seus colegas de trabalho, você está sensível a entender quem aqui será que está precisando de uma palavra ou de uma oração. Às vezes a pessoa não vai falar, olha, orem por mim, a pessoa nem é crente, mas assim, às vezes vai ser um abraço. Vai ser aquele colega que você fala bom dia e não te responde, você fala, ai, vamos tomar um café? Tá tudo bem com você? E a pessoa vai falar, não tô bem, tô com um filho doente, ou tô com um problema X, tô passando por um processo de divórcio, sei lá, e você poder trazer uma palavra de cura para essa pessoa. Então, a gente usar, né, estar sensíveis a essas oportunidades que às vezes são na rotina, no cotidiano. E Jesus, ele se manifesta nessa rotina, mas para que ele se manifeste, precisa que a gente convide ele e esteja sensível também. Eu falo sempre para as pessoas que você é a Bíblia que as pessoas leem, né, no ambiente de trabalho. E a gente falou muito do mau testemunho, né? E eu tenho uma história que às vezes eu tava num período bem down, bem ruim, trabalhando, e do nada uma pessoa ligou para mim e falou, João, eu queria compartilhar algo com você. Na minha cabeça, por que comigo, né? E que a minha esposa tá enferma, tá no hospital, tal, porque você parece ser um cara bastante aberto, não sei o que lá. E aí ele compartilhou comigo, ele é presbiteriano e tal. E aí eu mal com Deus, sabe? Aí eu falei assim, quer saber, eu vou orar por esse cara, pela esposa dele, por ele. Aí eu orei por ele, pela esposa dele, a esposa estava hospitalizada, não tem. Uma semana depois ela saiu do hospital. Ele ligou pra mim de novo, falando, João, contar um milagre, tá? Ela saiu, não sei o quê. E eu ali na minha incredulidade, né? Quer dizer, às vezes a gente é até ousado, mesmo sendo talvez um cristão, um mau testemunho, ou talvez um cristão agente secreto, como tem um amigo meu que fala, né? Você não fala pra ninguém que você é cristão.
E às vezes Deus usa a gente de alguma forma para trazer essa luz mesmo para o ambiente de trabalho, né? Porque a gente é luz, né? Sim. Quer a gente queira ou não, e Deus, ele não no sentido hierárquico, mas Jesus fala, coloca a luz em cima, não embaixo da mesa. Então muitas vezes a gente é alvo de algumas questões, como você compartilhou, de discriminação, e a gente fica, pô, Deus, por que eu? Porque você é luz. As pessoas veem, a luz ofusca. Eu já tive muita perseguição no trabalho também. Incomoda, né? Porém, é a realidade. Você vê todas as pessoas, Daniel, Neemias, José, quanta, né, vamos dizer assim, que semelha-se ao ambiente corporativo, né, a vida desses homens, e até a própria Esther também, de alguma forma. Você vê como eles foram perseguidos. E a perseguição, né, Jesus fala no Novo Testamento, bem-aventurados os que são perseguidos por amor ao meu nome. E aí a gente fica pensando isso, né? Falando assim, pô, perseguição, eu joguei pedra na cruz, Deus não me ama, tô passando por isso. E aí vem um pouco daquela incredulidade da geração anterior a nós. E era uma geração que se viesse alguma perseguição, porque você não tá firme com Deus, você não tá orando. Eu já ouvi de pais assim dizendo, né, recebeu uma promoção, pô, graças a Deus, né? Aí, pô, fiz um trabalho, não fez muito sucesso. Pô, você errou, não sei o que lá. Sabe aquela coisa assim, tipo, se eu pisei na bola, sou eu. Se eu fiz bem, é Jesus, né? Quer dizer, Deus não tá comigo o tempo todo, né? Deus não tá comigo, de repente. Numa falha que ele tá ali pra me ensinar, pra me corrigir, enfim, até pra, né, de alguma forma, como José, né? Vamos culpar José porque a mulher foi atrás dele, né? E ele ainda tentou ser honesto ali na hora, falou, não fiz nada, né? Mas acabou na prisão, né? E tem momentos assim com a gente também, né? No ambiente de trabalho. Sim. Bom, Su, muito obrigado, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de orar pela tua vida. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Suelen aqui, Senhor, pela Suelen, pelo Odair também. Eu quero abençoar essa casa, Senhor, em nome de Jesus, com a tua prosperidade, Senhor, espiritual principalmente. Eles que tiveram tanta dificuldade, ó Pai, de ter como pessoas como exemplo, discipuladores, mentores, Senhor, que eles hoje, Senhor, recebam a tua unção em nome de Jesus para fazer isso que eles sentiram falta, para que crianças e adolescentes, ó Pai, não passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram, Senhor. Que eles tenham essa compaixão no coração deles, mas além da compaixão, ó Pai, municia-os com a tua palavra, municia-os com o teu espírito, ó Pai, para que eles possam proteger essas crianças, esses adolescentes, Senhor, nesses momentos de dificuldade. Mas também, Senhor, eu declaro sobre a vida deles que eles também abençoarão os pais. Corrija, Senhor, ajuda-os a corrigir esses ambientes de família, ó Pai, que não são bons para as crianças, até mesmo, ó Pai, de pais que são cristãos. Ensina o Senhor a ter essa voz profética para mudar os destinos das famílias, para mudar o coração dos pais e das mães, para que eles possam realmente direcionar os seus filhos nos teus caminhos, demonstrar a verdadeira paternidade, Senhor, que vem de ti, ser como exemplo de Deus nas suas casas, Senhor, e usa os teus filhos, ó Pai, para abrir esse caminho, para ministrar a essas almas, Senhor. Eu também quero, ó Pai, pedir em nome de Jesus que tu abençoes o trabalho da Suelen, Senhor, que ela continue prosperando na sua carreira, Senhor, que ela continue, ó Pai, preparando o ambiente para o Senhor, para onde o Senhor irá enviá-la, Senhor. Que ela possa realmente brilhar essa luz, ofuscar as trevas, mas também atrair aqueles, Senhor, que tanto precisam da tua luz, que tanto precisam do teu amor, ó Pai. Eu quero abençoá-los, ó Pai, e te agradecer, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, minha querida. Foi emocionante te rever. Uma boa desculpa para te rever e também de ouvir o teu testemunho completo, que é realmente muito marcante. E vocês fazem parte disso, viu? Você e a Elia, sempre no meu coração. Vocês fazem parte desse casal que fez a diferença, assim, na minha jornada. Sou muito grata, viu, pela vida de vocês. Amém. Continua contando com a gente aí, mesmo longe, o amor é o mesmo. E você que está nos assistindo aí, deixa o seu comentário
sobre esse testemunho tão forte da Suelen. Não esquece de seguir o canal, curtir também, e compartilhar, porque muita gente precisa ouvir um testemunho como esse, e que impactou tanto a vida da Suelen, mas é tão similar à dificuldade que muita gente passa também nessa época de juventude, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos participantes, mas também agradecer a você, Suelen, por estar aqui comigo e por compartilhar também o teu coração. E a gente se fala aí. Até a próxima.